Salve, salve, queridas e queridos gepalianos! Aqui é a Ana Lúcia e eu estou com a Paula. Somos coordenadoras pedagógicas da rede particular e municipal de ensino. Estamos muito felizes com este momento. Afinal, elegemos a coordenação pedagógica e o acompanhamento docente como temática central de nosso podcast. Olá, pessoal, é isso mesmo. Trataremos nesse podcast da coordenação pedagógica, Ana Lúcia, necessidades formativas dos docentes e a construção de um projeto formativo potente. Sim, recorremos a 2 teóricos para embasar as nossas ações na escola e, consequentemente, este delicioso podcast, pessoal. Seriam eles Maurice Tardif, em sua obra Saberes Docentes e Formação Profissional, e Francisco Imbernon, em Formação Docente do Professorado Novas Tendências. Organizamos, pessoal, esse podcast em 2 momentos. O primeiro será do campo da experiência e o outro no campo do embasamento teórico. Sendo assim, querida Paula, para iniciarmos os questionamentos do nosso podcast, eu lhe pergunto: qual o ponto de partida para o plano formativo dos docentes? Como definir as prioridades da sua ação? E como se organizar entre as demandas da escola para realizar o acompanhamento docente e as ações formativas? Nossa, Ana Lúcia, questionamentos muito relevantes, hein? Minha querida amiga. Bom, de início, eu acredito que um plano formativo para docentes deve sempre se pautar em fortes bases teóricas, conforme veremos depois. Mas para além da teoria, penso que é necessário que tenhamos como ponto de partida a nossa própria realidade, né? Ou seja, as características de nossa escola, o seu entorno, entrelaçado a isso, as necessidades formativas de nossos docentes, que muitas vezes são tanto diversas, pois a formação inicial deles é muito heterogênea. E nós não podemos fazer algo que seja divergente de nosso currículo, né? Pois temos um referencial a seguir, que é pautado na BNCC. No nosso caso aqui, né, que eu estou falando, ele é histórico-cultural e é uma característica que nos permite levar em conta a história de nossos alunos e as marcas deixadas por eles, facilitando então a tarefa do professor em sua missão de considerar o conhecimento que esses jovens, né, essas crianças já trazem em sua bagagem e como este se reverbera socialmente. E ainda, Ana, né, e pessoal, na questão da definição de prioridades, hoje em dia o nosso grande gargalo concentra-se nesse resgate, né, pós-pandêmico e em todos os programas e projetos criados pela Secretaria e também no modo de se encaixar os professores junto ao nosso trabalho de coordenador neste gigante quebra-cabeças. E em relação à organização das demandas da escola e o tempo necessário para as ações formativas docentes, ainda é um grande desafio, pessoal. E nós tentamos fazer da melhor forma possível para que a formação do professor não fique prejudicada. O dia a dia da escola, e quem está no chão da sala de aula sabe, é extremamente dinâmico. Nenhum dia é igual ao outro. Então, se nós não temos um cronograma muito bem organizado, se nós não nos predispomos a segui-lo à risca, obviamente, né, levando em conta imprevistos, nós não teremos condições de proporcionar uma formação docente efetiva e de qualidade. Perfeito, Paula. As suas colocações são extremamente importantes. É por isso que precisamos ter um projeto formativo extremamente embasado para que saiamos daquele campo do CP que apaga incêndios para um CP que realmente faz a formação continuada. Por isso, caros ouvintes, gostaria de lhes contar o passo a passo de como elaborei o plano de formação para os docentes da escola a qual atuo como coordenadora.
Primeiramente, em minha instituição, nós temos uma planilha a qual constam os elementos observáveis no acompanhamento das aulas. Essa planilha nos ajuda muito, pois quando vou assistir a uma aula, sei exatamente o que os docentes devem intencionalizar em suas ações com os alunos, considerar em seus planejamentos, procedimentos e estratégias. Na primeira semana de aula, lá em janeiro, costumo realizar uma conversa individual com cada um dos docentes, para estabelecermos um elo de confiança e combinarmos as prioridades do meu acompanhamento. Eles realizam uma autoavaliação na planilha, apontando os elementos que eles mesmos julgam que requerem atenção em suas práticas. Quando eu vou acompanhá-los, foco a minha observação nestes elementos. Lá em fevereiro, eu acompanhei uma aula de cada um dos meus professores para validar se os apontamentos da autoavaliação que eles fizeram e acrescentar os meus. Em março, toda a equipe costuma se debruçar para analisar os indicadores das avaliações externas e os dados coletados pelos docentes em suas avaliações diagnósticas. Munida da autoavaliação dos docentes, das minhas observações iniciais e das prioridades surgidas a partir das análises dos indicadores, estabeleço quais são as temáticas formativas da escola, individuais e coletivas, sem perder de vista que o maior objetivo é impactar nas aprendizagens dos estudantes. Logo, o projeto formativo da unidade, ele foi construído em caráter anual, embora eu tenha dividido as temáticas mensalmente. E o que foi considerado então nessa estrutura? Primeiro, a quantidade de docentes que serão prioridades nesse acompanhamento, a quantidade de aulas acompanhadas de cada professor, as formações individuais, as formações coletivas, o tempo destinado para cada formação, as temáticas a serem desenvolvidas e, obviamente, os resultados esperados. Retomo como já disse antes, querida Paula. Esse projeto formativo está em constante modificação, uma vez que os docentes ressignificam as suas ações e os resultados mudam. Além do mais, os estudantes também vão avançando em suas aprendizagens. Por isso, o olhar atento do coordenador em monitorar todos esses avanços e ressignificar o seu próprio plano formativo deve ser singular e eficaz. Nossa, Ana Lúcia, como é complexo! E eu fiquei me perguntando, Ana Lúcia, e gostaria de saber, e acho que os nossos ouvintes também, quais são os temas trabalhados nessas formações, Ana? Ótima pergunta. Por exemplo, se uma turma ou várias turmas apresentam dificuldades na aprendizagem das frações e percebo que o professor está com uma prática muito engessada, ensinando esse mesmo conteúdo da mesma forma, eu busco apoiar esse docente na diversidade de estratégias, como fomentar jogos, vivências lúdicas, metodologias ativas. Já, se as aulas estão muito expositivas e considerando que as concepções de ensino normalmente são construtivistas ou socio-interacionistas, é possível promover formações que considerem a alfabetização científica, estratégias de agrupamento, pesquisas. Como disse, para a construção de um projeto formativo, devemos considerar a prática do professor, a concepção de ensino e aprendizagem da escola a qual o coordenador atua, os resultados obtidos nas sondagens, nas avaliações diagnósticas, os resultados das avaliações externas, o currículo posto e os objetivos traçados pela gestão e pelos próprios professores da unidade. Esse movimento, penso eu, que ele é democrático, colaborativo e com certeza desmistifica aquela ideia de que o CP entra na sala de aula para apontar os erros nas práticas dos professores. Perfeito, Ana Lúcia. Ana, Tardif, ele nos apresenta em sua obra Saberes Docentes e Formação Profissional 4 pilares fundamentais, desses saberes docentes, que são eles: os saberes pedagógicos, os saberes disciplinares, os curriculares e os experienciais.
E aí, eu gostaria que você nos fizesse uma síntese de sua prática de coordenadora pedagógica, mas assim, no sentido de atender às necessidades dos docentes, né, dos nossos professores, fazendo-os ressignificar sua própria praxis. É possível isso, Ana? É possível sim, Paula. Antes de responder esse questionamento, eu gostaria de falar um pouquinho quem é Maurício Tardif. Então, ele é graduado em Sociologia e Filosofia e atualmente é professor titular da Universidade de Montreal, lá no Canadá. É pesquisador, como todos nós sabemos, na temática sobre formação e saberes docentes. Este livro que você descreve, Paula, possui em sua primeira parte o título de O Saber dos Professores em Seu Trabalho, na qual o autor explora sobre a natureza, a temporalidade e as percepções do professor referente ao seu saber. Já na segunda parte, ele aborda a formação de professores e mapeia os saberes profissionais dos docentes. Desse modo, o autor desenvolve em sua teoria que os professores são variados e heterogêneos em muitos sentidos. Em primeiro lugar, eles provêm de diversos locais, possuem distintas formações ideológicas. Assim, em seu trabalho, um professor se serve de saberes oriundos de sua formação profissional, referente ao conjunto de saberes transmitidos pelas instituições onde atuam, disciplinares relacionados com os saberes dos diversos campos do conhecimento, né? Que são aqueles saberes, Paula, que eles dispõem da universidade, onde tiveram a sua formação inicial, matemática, literatura, história. Eles também provêm de saberes curriculares, associado aos discursos, objetivos, conteúdos e concepções de ensino e de aprendizagem. E os experienciais, que são vinculados ou baseados no trabalho cotidiano de sua própria prática. Por isso, considerando todos esses saberes, uma formação continuada potente deve ser aquela em que a prática do professor seja a temática principal. Ela deve fazer com que o professor se enxergue e se sinta estimulado a exercitar a sua autoria nos processos de ensino e de aprendizagem. E que suas experiências de vida, o seu conhecimento acadêmico, os curriculares, sejam também valorizados. O projeto formativo potente, sem dúvidas, é aquele que considera o sujeito professor em todas as suas etapas, desde o planejamento até a sua execução, conforme já mencionamos anteriormente, não é mesmo? Sim. E ainda, querida Paula, buscando apoio em bases teóricos, gostaria de lhe fazer uma provocação, trazendo nada mais, nada menos que Imbernon. Meu Deus. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. A escola deve abrir suas portas e derrubar suas paredes, não apenas para que possa entrar o que se passa além de seus muros, mas também para misturar-se com a comunidade da qual faz parte. Trata-se simplesmente de romper o monopólio do saber, a posição hegemônica da função socializadora por parte dos professores e construir uma comunidade de aprendizagem no próprio contexto. Imbernon, 2000, página 85. Com essa fala de peso, Paula, o que você tira disso tudo para a sua rotina na escola? Olha, Ana, realmente você disse tudo, é uma fala de peso, né? Enquanto você me questionava, eu fiquei aqui pensando, né, com os meus botões. Eu penso o seguinte, Ana Lúcia e caros ouvintes, né? Quando se trata de Tardif e Imbernon, e nesse caso, né, acerca de suas concepções teóricas sobre os saberes docentes, no caso, falando do primeiro autor e do rompimento do monopólio do saber em relação ao segundo autor, eles nos põem a pensar em muitas questões que colocam o coordenador, ou seja, eles nos colocam em uma posição de sujeito, Ana, que é a posição do formador de alunos. Quer dizer, ele ressignifica a sua prática cotidianamente e por meio de suas ações formativas. Ele molda, ele dá sentido às suas formações,
nutrindo e respaldando seus docentes, para que os alunos destes sejam guiados a constituírem-se sujeitos críticos em nossa sociedade, porque nós estamos precisando disso, de sujeitos críticos para o nosso mundo. E quando o Tardif mapeia os saberes profissionais docentes, ele nos dá as possibilidades, né, na verdade, de construirmos, enquanto coordenadores, processos formativos robustos, encorpados e potenciais, que vão nos permitir alcançarmos nossos objetivos pedagógicos. Vou falar bonito, Ana Lúcia, que permitir-nos gostou, né? Sim. Alcançarmos nossos objetivos pedagógicos. E é isso aí, Ana Lúcia. A rotina de um coordenador pedagógico, de fato, não é fácil. Mas eu fico assim, esperançosa, na verdade, porque ouvindo você, com toda a sua experiência, que eu sei que é pautada em uma praxis e que acontece em espiral junto à teoria, e também levando em consideração a realidade vivenciada, né, por você, por vocês na sua escola, eu percebo que eu também estou no caminho certo, né? Mesmo que estejamos em redes diferentes, tá? Penso que estou trilhando o caminho certo, ou seja, né, nós não podemos desistir nunca de buscar sempre a melhor formação possível para nossos professores, porque são eles que formarão nossos alunos e, consequentemente, o mundo. É isso. É isso mesmo, querida Paula. Nós não vamos desistir jamais dos nossos professores, dos nossos alunos e de fazer algo que nós gostamos muito, que é a formação continuada docente. Agradeço muito a parceria de estar com você neste trabalho. Agradeço aos queridos gepalianos e chegamos ao final desse podcast. Mas já? Já está excelente, não é mesmo, pessoal? Eu também agradeço, Ana Lúcia, ao Gepali, aos nossos queridos ouvintes. Na verdade, foi um café e uma prosa, né, Ana? É isso mesmo, foi uma delícia. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Quem sabe pessoal. nos vemos mais. Tchau, Bye, tchau.